Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente volta a falar de seleção brasileira. Jogou os dois primeiros jogos da fase de grupos da Copa América contra a Costa Rica e contra o Paraguai. E vai em muito breve, né? Esse vídeo deve ser na segunda-feira. Na terça vai jogar o terceiro jogo contra a Colômbia. É com certeza o jogo mais difícil, o jogo decisivo, para ver se o Brasil vai ficar em primeiro e segundo no grupo. Então vamos ver o que vai acontecer. Dito isso, primeiro eu vou fazer uma análise rápida aqui do que foram esses dois primeiros jogos do Brasil na Copa América, né? Porque a gente ainda acabou que não falou sobre de fato os jogos que estavam valendo, só sobre os amistosos, né? São dois jogos interessantes contra adversários extremamente fracos. É bom reiterar isso. A Costa Rica e o Paraguai são adversários muito fracos. Já foi a época que a Costa Rica tinha um time interessante, naquela época da Copa do Mundo, não sei se foi 2014, 2010 ou 2014, 2018. Teve uma dessas Copas que a Costa Rica foi super bem, tinha Keylor Navas, dentre vários outros, ninguém mais joga e o time é bem ruim. O time do Paraguai, ele também já teve seus melhores momentos em que dava um calor, até chegou aí para a Copa do Mundo, mas também hoje é um dos piores times da América do Sul, com certeza. Dito isso, era meio que esperado que o Brasil vencesse esses dois jogos. E não foi o que aconteceu. Ele ganhou e ganhou muito bem do Paraguai, a gente vai falar sobre. Só que primeiro ele acabou empatando com a Costa Rica. E não é um resultado desastroso, né? Porque você soma um ponto e no final das contas tudo bem, porque o Brasil deve acabar passando de qualquer forma. Só que deixou um gostinho estranho. O Brasil, ele jogou bem contra a Costa Rica, apesar de tudo, né? Você vai falar, pô, empatou com a Costa Rica, não conseguiu furar, né, o ferrolho. Putz, o jogo foi péssimo. Não é verdade. O Brasil ele fez um bom jogo, ele teve por volta de 19, 20 finalizações, né, no gol, contra só duas da Costa Rica. Resumindo, foi o famoso jogo de ataque contra a defesa, né? O que já é uma proposta básica quando você joga contra a Costa Rica. Só que faltou precisão. O Brasil até chutou bastante bola no gol, só que, putz, nada com muita eficiência, nenhum chute de fato muito bom. Foi aquele jogo que parece que a bola não entra. Foi exatamente o jogo contra a Costa Rica, né? O Brasil dominou totalmente. Ele teve, eu trouxe o número, 731 passes completos no jogo, contra 245 passes da Costa Rica. É uma vantagem, assim, bem expressiva, né? Isso aqui é praticamente 3 vezes o número de passes, né? 2 vezes e meia, vai, o número de passes que o Brasil deu do que a Costa Rica deu. O que significa que o jogo foi controlado. Também não correu, assim, riscos, né? E a Costa Rica veio para se defender, segurar o empate, fé, legal, o que contra o Brasil já é um grande resultado. Complicada a análise, porque por um lado você fica feliz. Eu acho que quando eu tava vendo o jogo, eu fiquei contente com o fato de que o Brasil tava criando, né? Com o fato de que o Brasil tava jogando, tava indo para cima e tava conseguindo ali pressionar a Costa Rica como é o esperado. Por outro lado, devia ganhar. A verdade é essa. E no final a sensação é de que mesmo jogando bem, fazendo muita coisa, a ineficiência pesou muito. Eu acho que de 10 jogos, o Brasil provavelmente ganharia 9, empataria o 1 ou 2 que sobrasse. É uma pena que tenha sido um dos que empatou e isso deixa um gostinho ruim de que, cara, competições são isso aí também. Isso quer dizer que o Brasil não tem capacidade de ser eficiente? Talvez mesmo contra uma seleção melhor, como por exemplo uma Colômbia, que o Brasil vai pegar em breve, pode ser que fique devendo. Não vai ter tantas chances. O Brasil pode ter 3, 4 chances e vai ter que fazer o gol. Então uma seleção ineficiente passa um recado ruim. Mas por outro lado, fez o melhor que pôde sem ser fazer gols, né? Futebol é fazer gol, mas tudo bem, a gente releva. Então eu acho que no final das contas, a sensação ela é positiva, mas com um quê esquisito. De que, putz, não sei se o Brasil tá pronto pra ganhar, sabe? Ele não passou aquela impressão do time dominante que veio pra ser campeão. Mas também é o primeiro jogo, o time tá entendendo a competição. E tem uma coisa que é importante sempre a gente ressaltar, principalmente considerando que foi o primeiro jogo, né, da Copa América. Tudo bem que tiveram os amistosos, mas enfim, né? As medidas reduzidas do campo atrapalham o time dominante que busca atacar. Então, na Copa América, os campos são de 100 metros por 64 metros. Um campo normal é de 105 metros por 68 metros. Isso porque são estádios de futebol americano, né? Então eles estão totalmente adaptados para jogar futebol normal e por isso são menores. É muito menor? Não. Mas é sim menor o suficiente para afetar o jogo. Por quê? Ele acaba atrapalhando o futebol mais bem jogado das grandes seleções, principalmente as que buscam ataque pelas pontas.
Porque o campo está menor. Ele, além de estar encurtado, ele está menor. Então você vai ter menos espaço entre o atacante central e o ponta. Né? Antes você tinha isso aqui entre os jogadores, agora você vai ter isso aqui. E mesmo não sendo tanto assim, isso facilita a marcação. E tira totalmente o timing do passe e da movimentação que os jogadores já estão acostumados. Então isso de fato afeta, e é um pouco uma questão de adaptação. Eu já sinto, e a gente vai falar sobre o segundo jogo daqui a pouco, que o Brasil melhorou muito nessa questão. Ele se adaptou ao campo menor e soube explorar melhor os espaços. Quais são esses espaços? Na minha mente, as jogadas mais eficientes quando você tem um campo menor são jogadas que não são de amplitude. Você não vai usar seus pontas como jogadores que vão puxar a marcação e abrir o meio do campo. Na verdade, é o contrário. Você vai juntar eles no meio para poder fazer tabelas. Você vai fazer jogadas de 1-2, você vai fazer tabelas, alguns passes em profundidade, quebrando linha, passes verticais retos. Ou então os atacantes recuarem para gerar mais espaço para esse tipo de jogada de facão. É um jogo completamente diferente do que eu acho que a seleção está acostumada a jogar. Jogando Rafinha de um lado, Vinícius de outro, seja lá quem for, né? Para ampliar o campo. Então isso é uma parte de adaptação que muito provavelmente está sendo treinada hoje, né? Pela seleção nos treinos, para poder jogar melhor nessa situação específica. Um último ponto importante sobre a primeira rodada, né? É que dos 5 principais times, Colômbia, Estados Unidos, Uruguai e Argentina, só o Brasil não ganhou. E isso é um ponto a sempre ficar atento. Porque as outras grandes seleções, eu estou incluindo os Estados Unidos nessa história, elas estão aí para ganhar. Né? Então, vamos ficar atento ao balizamento que a gente está tendo. Né? Já o segundo jogo, contra o Paraguai, o Brasil evoluiu muito. E evoluiu muito na eficiência. Né? O Brasil jogou muito bem. Eu acho que jogou bem contra a Costa Rica também, mas contra o Paraguai jogou melhor. E a diferença é que ele fez um monte de gol. Né? Foi um 4-1 sólido. Foi um 3-0, né? Porque é importante saber, tipo, se foi 1-0 para os caras, depois 4-1, ou se foi 1-1 e depois 4-1. Não, foi um 3-0 para o Brasil, com direito a um pênalti perdido pelo Paquetá nesse ponto do jogo, quando estava 3-0. Isso quer dizer que poderia estar 4-0. Foi um massacre forte do Brasil. Foram 2 pênaltis no final, né? O Paquetá fez o 4º gol de pênalti, dessa vez ele acertou. Então, assim, foi um jogo sólido. O Vinícius Júnior, ele finalmente teve o jogo que a gente queria tanto ver dele, um jogo que ele carregasse a seleção, que ele fosse o cara, que ele fosse o símbolo da recuperação do time. E foi isso que ele foi, fazendo 2 gols. Então, cara, um jogo importantíssimo para melhorar a moral da seleção. Era esperado que ela ganhasse do Paraguai? Óbvio que era. Era esperado que ela fizesse até um resultado expressivo? Também era meio que esperado, sim. Só que foi importante ele de fato acontecer. Porque tinha um cenário de que o Brasil empataria com o Paraguai, ficaria com 2 pontos, né? E aí a Colômbia teria vencido do outro time, ia ter ficado com 6, e aí o Brasil estaria jogando pelo segundo lugar, e seria uma parada até meio assim, o Brasil jogar com toda essa empolgação, já nem sei. Então vencer do Paraguai foi muito importante, e massacrar o Paraguai foi importante. Porque contra a Colômbia vai ser um jogo completamente diferente, vai ser um jogo muito mais complicado, muito mais difícil. O Paraguai também basicamente não atacou o Brasil. Da mesma forma que a Costa Rica, o Paraguai é um time que é muito pouco eficiente. Ele é muito frágil. Já foi a época que ele tinha um elenco legal. Não é mais. Então ele não ataca direito. Ele se defende do jeito que dá, tenta, às vezes em quando, umas estocadas, joga um jogo muito mais físico, de muito mais contato, muito mais. Jogo mais faltoso, né, de certa forma. O Brasil soube se virar bem. Pontos interessantes desse jogo contra o Paraguai, além, obviamente, de tudo que eu já falei. Questão mental. É muito importante a recuperação do mental da seleção, que ela volte a poder acreditar que vai ganhar. O Brasil estava com uma pegada de que parecia que o próprio Brasil, o brasileiro, o torcedor, o jogador, todo mundo não acreditava que a seleção podia ganhar. Assim, você até poderia dizer que, óbvio que você quer que ganhe, mas no fundo você tava, cara, não vai ganhar. Esse time não consegue. Esse jogo mostrou que consegue. E o mais importante, mostrou para os jogadores lá dentro que eles podem. Isso é essencial. Outros 2 pontos interessantes. Jogadores específicos. O Wendel jogou bem. No primeiro jogo jogou o Arana, e eu sinto que o Wendel de fato encaixa melhor nesse time. E por que isso? Por causa do Vinícius. O Arana é um lateral de muito apoio ofensivo. Ele ataca muito, ele é um lateral rápido. No Atlético Mineiro é isso que ele faz. O Wendel, quando ele tá na seleção, ele tem uma função muito mais defensiva, de segurar a bronca e de deixar tudo mais tranquilo, né, na ala esquerda. E é isso que ele fez. O Vinícius com muita liberdade de atacar e o Wendel apoiando como era necessário, mas principalmente cobrindo os espaços.
Pra mim, ele tem que ser o titular no terceiro jogo contra a Colômbia. O Savinho é o segundo cara interessante que eu acho que vale a pena citar. Ele fez o terceiro gol, se eu não me engano. E, cara, jogou bem. O Savinho jogou bem. O Rafinha vem jogando bem também, só que eu vejo o Savinho talvez com algo a mais no momento. É o momento do cara, eu acho que ele tá jogando bem e pode ganhar essa oportunidade na ponta direita. Eu não me surpreenderia se ele viesse como titular contra a Colômbia. Talvez não, por causa da hierarquia da seleção, mas acho possível, né? E já aí prevendo, né, o jogo contra a Colômbia, o que eu acho que pode ter, né? Cara, um jogo que vai ser muito diferente dos dois que a gente viu. Até mesmo diferente dos amistosos que a gente viu. Porque o Brasil jogou contra México, Estados Unidos, Paraguai e Costa Rica, né? Não necessariamente nessa ordem. São times fracos. O Paraguai e a Costa Rica são times muito fracos. O México é um time que hoje é fragilizado. E os Estados Unidos é uma boa seleção. E é isso, uma boa seleção. A Colômbia não é uma boa seleção. Na minha cabeça, ela é uma ótima seleção. E vai ser um desafio grande. O Brasil não é testado assim desde a Espanha e da Inglaterra, onde foi bem. Vamos ver se vai bem de novo. E tem um fator importante. Esse jogo pode ser crucial pro segmento do Brasil na Copa América. Bom, basicamente pelos confrontos, né, de quartas de final. No grupo D do Brasil, o Brasil pode ficar em primeiro ou em segundo. Perfeito. Já no grupo C, que é o grupo que cruza com o do Brasil, a gente muito provavelmente vai ter Uruguai e Estados Unidos classificados. Pode ser que não, porque o Panamá venceu dos Estados Unidos, né, contra tudo e contra todos na segunda rodada. Então tem aí um cenário que o Panamá se classifica em segundo. E aí ainda fica mais extrema a situação. Porque se o Brasil ganha da Colômbia e fica em primeiro no grupo, ele pega o segundo colocado do outro grupo, que é ou Estados Unidos ou Panamá, muito provavelmente. É muito mais fácil do que pegar o Uruguai nas quartas de final. O Uruguai é uma das seleções cotadas a vencer a competição. É melhor você pegar eles na semi, porque de qualquer maneira vai estar no caminho. Mas nas quartas é meio duro. Prefiro não pegar o Uruguai. Então o jogo é muito importante, a Colômbia também sabe disso. A Colômbia não quer pegar o Uruguai de forma nenhuma. Ela quer já se livrar disso no primeiro momento. Então o jogo vai ser tenso. Mesmo que ele esteja valendo, né, virtualmente apenas um primeiro lugar e não uma classificação, vai ser tenso, vai ser bem jogado. Tem que ficar de olho no Rames, que tá jogando muita bola. Tem que ficar de olho em Luiz Dias, que tá jogando muita bola. E o Brasil tem que jogar do jeito que sabe, da melhor forma, pra gente conseguir buscar esses resultados, classificar em primeiro e pegar um Panamá nas quartas de final e estar automaticamente na semi. Essa é a minha análise aí dos dois primeiros jogos do Brasil, já fazendo uma previsãozinha, né, também do jogo de amanhã, terça-feira. E aí depois na semana a gente volta com mais conteúdos aí do Brasil na Copa América. E outros conteúdos de outros times também. Perfeito? Agradeço muito por terem visto o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.